Então, voltando à pergunta, vale a pena levar uma criança na viagem? Vale, vale. Se isso te faz feliz. Ah, mas é o meu aniversário de casamento, eu quero fazer uma viagem sozinha com meu marido. Ou é uma ocasião especial que eu quero celebrar com a minha companheira, com o meu companheiro. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do valor que tem para uma criança, ainda que ela seja uma criança pequena, ainda que ela não lembre. Todas essas experiências ajudam a construir. O Dudu não lembra cognitivamente de quase nada dessa tal viagem que ele fez para Londres. Mas o amor que ele tem pelo museu, que é sempre a primeira coisa que ele quer visitar quando ele faz uma viagem, eu tenho certeza que vem dessa experiência que ele teve aos 3, 4 anos de idade. Né? E mais, cada idade é uma idade. Então, às vezes, a questão da Disney, né? Que idade leva a criança para Disney? Toda idade é idade para levar a criança para Disney. Né? A Disney, ela, inclusive, é um dos destinos mais procurados para a lua de mel. Então, aquilo que eu estava falando, né? Que se os pais estão felizes e contentes e sentindo uma enorme emoção de estar na Disney, mesmo que seja com o bebê, aquilo é lembrança positiva impressa na experiência vivencial daquela criança. Mas, hoje em dia a gente está vivendo uma época de dólar muito caro. Eu tive o privilégio de ter tido um filho numa época de dólar barato. A primeira vez que o Dudu foi à Disney, ele tinha 3 anos de idade e o dólar não chegava a 2. Então, assim, eu tive a oportunidade de levar o Dudu à Disney com 3, com 5 e com 7 anos. E foram 3 viagens completamente diferentes. E nenhuma foi melhor do que a outra. Então, assim, quando você fala, não, eu vou esperar ele ter altura para poder andar em todos os brinquedos, não se esqueça de que quando ele tiver altura para andar em todos os brinquedos, tem muitos brinquedos que ele não vai querer andar, porque são para uma outra faixa etária. Com 3 anos, o Dudu foi naquele carrossel que tem do lado do Castelo da Cinderela umas 3 ou 4 vezes. Aquilo foi mágico para ele. Quando ele foi aos 5, eu perguntei, Dudu, você quer ir no carrossel? Não, mamãe, esse eu fui quando eu era pequeno, ele é de criancinha. Então imagina aos 10, né? Quando ele já, aos 8, quando já dá para ir em todos os brinquedos, dependendo da criança, né? Do mesmo jeito, com 3, o Mickey, o Buzz, eles são de verdade. Não é uma pessoa fantasiada. O Dudu, ele era louco pelo Toy Story, né? O Buzz era o grande ídolo dele. Então, a primeira coisa que a gente fez quando chegou foi ir para o parque onde já está o Buzz e ficou na fila do Buzz. E na hora que ele entrou, que ele viu o Buzz, ele não conseguia respirar. Ele perdeu o ar, tirou a foto, ele tá assim, com uma carinha assim, em todas as fotos. E aí, quando a gente saiu, eu falei, e aí, Dudu, você gostou? E ele estava com o olho cheio d'água, ele falou, mamãe, era o verdadeiro Buzz. E aí nem preciso falar que eu chorei junto, né? Tipo, quase me acabei. Porque era o verdadeiro Buzz. Aos 7 anos, ele não queria nem tirar foto mais com os personagens. Né? Com 5, ele ainda estava nessa de tirar foto com os personagens, mas aos 7, era outra coisa. Ele já estava querendo ir na montanha-russa. Ele já estava querendo ir no Harry Potter. Ele ainda não andava em todas as montanhas russas, mas já andava em bastante coisa. E foi um tipo de viagem muito diferente. Com 7 anos, a gente foi ver o jogo de basquete, a gente foi no Cirque du Soleil, a gente foi na NASA, né, no Cabo Canaveral, que eu não fui nas outras 2 viagens. Então, assim, todas as idades são boas para viajar com a criança. E todas as idades são boas para ir à Disney. O tipo de experiência vivenciada é que vai ser diferente de uma viagem para outra. E quando a gente descreve, né, dentro do conceito da onda, do crescimento, que é o conceito que é o pano de fundo de todo
o meu trabalho, tudo que a gente traz aqui no nosso curso e nesses vídeos, eu levei o Dudu em fases muito específicas, né? Com 3 anos ele estava concluindo a primeira fase, que era essa fase do banho sensorial, de uma vivência mais sensorial, mas ele já estava entrando na segunda fase, que é da construção do mundo simbólico, da magia, da fantasia. Então, ele vivenciar o verdadeiro Mickey, porque ele só falava isso o tempo todo, mamãe, o verdadeiro Mickey, mamãe, o verdadeiro Pato Donald. Então, assim, aquilo para ele, aquele mundo da fantasia, foi uma fase em que ele estava muito encantado pelo desenho da Branca de Neve, ele era louco pelo Dunga, era o Anões, mamãe, vamos ver o Anões, e principalmente o Dunga. E o brinquedo da Branca de Neve, no final, né, daqueles que você vai no carrinho passando pela história e tal, e no final tem um Dunga no alto, assim, que fica de cima dando um tchauzinho, e aí termina o brinquedo. Tem noção quantas vezes eu andei nesse brinquedo? Era o funcionário que ficava ali na entrada, ele já ria quando me via, né? Ele falava, vamos lá de novo, porque o Dunga, ele tinha que dar tchau pro Dunga 800 mil vezes, e isso foi tempo perdido? Isso foi um tempo ganho de alegria, de prazer, de experiência. E para ele e para nós ver essa alegria, é muito engraçado que a maioria das fotos que eu tenho dessa viagem são fotos do rosto do Dudu. Porque assim, as expressões de fascínio, de maravilhamento que ele tinha a cada momento, eu e o Alexandre, a gente ficava igual uns doidos tirando foto dele, só porque era cada sorriso, era cada olhar de boca aberta, que isso para nós foi uma das experiências mais fantásticas da nossa vida, não só da vida dele. E isso representa uma construção de vínculo familiar que não tem preço, que não tem comparação. Que, como eu falei, pode acontecer em Búzios. Né? Bom, para quem é do Rio, né? Tipo, Búzios, que é a praia ali perto. Búzios é um lugar paradisíaco, é lindo. E para quem gosta de praia, que, né, eu não sou a pessoa da praia, não é que eu não gosto de praia, mas o lugar onde eu vou me sentir a pessoa mais realizada do mundo não é na praia, mas para quem vai se sentir a pessoa mais realizada no mundo na praia, ir para Búzios com seu filho pode ter esse mesmo efeito. Né? Então, o que eu estou querendo colocar aqui é que a experiência de viajar com teu filho é uma experiência de contato, é uma experiência de convívio, é uma experiência de prazer, é uma experiência de construção de vínculos, é uma experiência de autoconhecimento e conhecimento do outro, de experimentação daquele núcleo, de funcionamento daquele núcleo de uma forma diferente daquela do cotidiano, do dia a dia. Então, viaje com seu filho. E viaje para onde você tem vontade de viajar. Viaje para onde você vai sentir prazer e vai sentir emoção. Qualquer que seja esse lugar. Longe, perto, caro, barato. Não é isso que vai definir levar ou não o filho na viagem. Tem muito mais fatores, muito mais riqueza nisso do que uma passagem de avião ou um tanque de gasolina ou quantos quilômetros de distância.